Cidade FM, no combate ao coronavírus. Hora de saber os assuntos que vão ser destaque nesta segunda-feira. O jornalismo da Cidade FM segue com a cobertura sobre a pandemia de coronavírus. Bom dia, Luciano Veiga. Bom dia, Thiago Sório. Bom dia a todos. Mais notícias para você começando esta manhã de segunda-feira. Bom dia para todo mundo. É isso aí. Estamos ao vivo também no Facebook com som e imagem para você assistir a nossa live. Acesse agora facebook.com/Rádio Cidade Tu. Fica à vontade aí para curtir, compartilhar, comentar os assuntos que vão ser destaque atualizados aqui ao longo da nossa programação. Bom, em Itu, 7 mortes por suspeita de coronavírus ainda aguardam resultados de exames. Houve registro de mais pacientes com sintomas da doença, Luciano? Pois é, o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde foi na sexta-feira, ao contrário aí da maioria das cidades, da região. Itu não divulga os números no fim de semana. A cidade segue com 2 casos confirmados de Covid-19. Até agora, 14 casos foram descartados através de exames com resultado negativo. Ao todo, 56 casos aguardam resultados, sendo 5 casos suspeitos em internação clínica, 6 casos suspeitos em UTI. Itu ainda conta com 7 óbitos por suspeita de Covid-19. Na quinta-feira eram 6, E aguardando também resultado de exames e nenhum óbito confirmado até agora. Tiago, hoje deve haver um aumento nos números, já que o último boletim é da sexta-feira, Tá, e tu também está se adaptando e se preparando para uma futura aí crise, na questão de saúde pública. O hospital de campanha está sendo preparado para abrir aí nos próximos dias, né, Luciano? Exatamente, a previsão é a abertura nesta sexta-feira, dia 9, já que o hospital de campanha está sendo preparado ali onde funcionava o antigo pronto-socorro municipal, na Santa Casa de Itu. Então a previsão é de que a abertura seja na sexta-feira, Thiago. Dia 10, melhor dizendo, sexta-feira. Muito bem. Já passam de 20 o número de pessoas com coronavírus em Sorocaba, Mais um caso foi confirmado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. A quantidade de mortes suspeitas também aumentou por lá? Também aumentou, Thiago. São 23 casos confirmados. Desse total, 9 estão internados, sendo 4 em UTI e 11 já se encontram recuperados. Pelo menos uma boa notícia aí, 3 óbitos foram registrados aí por conta da doença em Sorocaba. Os casos suspeitos também aumentaram ontem. Segundo informações da Prefeitura de Sorocaba, a cidade passou de 312 para 330 pessoas que aguardam os resultados dos exames. Entre todos os suspeitos, 68 estão internados em hospitais da cidade, sendo 12 em UTI. Os óbitos por investigação subiram para 14, pois mais 2 óbitos suspeitos foram registrados também. O número de descartados por resultados negativos da doença continua em 55, Thiago. Tá, a cidade de Salto registrou o primeiro caso confirmado de coronavírus. Ainda quantas pessoas, com sintomas da doença aguardando resultados de exames? Esse primeiro caso também foi divulgado na sexta-feira, já que a Prefeitura de Salto também, como Itu, não divulgou no fim de semana os resultados, os números aí, o seu boletim diário. Salto tem 63 casos suspeitos no total de Covid-19, tem um caso confirmado. Esse caso confirmado em Salto é uma mulher de 38 anos que trabalha em um hospital em São Paulo. Além disso, 55 casos suspeitos aguardam os resultados dos exames pelo Adolfo Lutz. 7 casos apresentaram resultado negativo. 12 pessoas estão internadas com suspeita de Covid-19, sendo 7 em UTI. 2 óbitos por suspeita, sendo pacientes de Itu, que ficaram internados na Unimed de Salto. Esse a gente já falou na semana passada. Do total de casos notificados, 49 foram registrados em Salto e os outros são residentes de outras cidades. 8h05 e agora agravou o estado de saúde de um paciente com suspeita de Covid-19 lá em Porto Feliz, Há outros casos sendo investigados na cidade? Tem sim, o agravamento aconteceu no sábado, O paciente que estava em internação clínica com a suspeita da Covid foi transferido para UTI. O paciente em questão trabalha em Sorocaba e mora em Porto Feliz. A vigilância isolou todas as pessoas que tiveram contato com ele na cidade. Um caso que era suspeito também lá em Porto Feliz teve o seu resultado negativo. Com isso, é mais um caso descartado na cidade de Porto. A cidade tem 2 casos confirmados, 22 casos suspeitos que aguardam os resultados dos exames. 17 casos já foram descartados em Porto Feliz, Thiago. Que bom, um número expressivo aí de pessoas que
não tiveram, né, a confirmação da Covid-19. Em Indaiatuba já são mais de 100 pessoas com suspeita de coronavírus. Alguém internado por lá em estado grave, Luciano? 108 casos suspeitos de Covid aguardando resultados de exames, sendo que 1 está em internação clínica e 7 estão internados em UTI, Tiago. Indaiatuba tem 2 casos confirmados, 4 mortes suspeitas aguardando o resultado dos exames. 28 casos já foram descartados na cidade de Indaiatuba. É complicada a situação. Aqui nós estamos traçando um panorama para você de como está a situação em cada cidade aqui que atinge a nossa área de cobertura. Jundiaí também teve a primeira morte, né, por Covid-19 confirmada. Lá já são quantas pessoas contaminadas, Luciano? São 25 casos confirmados e 1 morte confirmada. Jundiaí tem ainda 164 casos suspeitos, tem 14 mortes suspeitas. Esse último boletim da cidade de Jundiaí também não teve boletim no fim de semana. Tá, e houve a atualização dos casos de outras cidades da região? Também não. Votorantim, 26 casos suspeitos, com 4 mortes suspeitas e 1 caso confirmado. E Cabreúva, 15 casos suspeitos até o momento. Hoje devemos ter a atualização no fim da tarde. A gente segue trazendo as informações para o pessoal em nossa página no Facebook e também nosso perfil aí oficial no Instagram. Só procurar Rádio Cidade Itu. Se o final de semana não houve atualização dos casos hoje, pode ter uma crescente aí nesse número, né, de pessoas com a doença aqui na nossa região. Bom, já são quase 500 mortes por coronavírus no Brasil e mais de 11 mil pessoas infectadas. A maior parte desses números, né, ainda se concentram aqui no estado de São Paulo, Luciano? Com certeza, Tiago. O Brasil tem 486 mortes, 11.130 casos confirmados do coronavírus. O número de pessoas diagnosticadas com a doença no Brasil subiu para 11.130 e o total de mortes chegou a 486. Os dados foram divulgados ontem, né, pelo Ministério da Saúde. A taxa de letalidade só sobe, 4,4%. O balanço do sábado, o total de infectados era 10.278 e os mortos eram 433. De um dia para o outro, a quantidade de contaminados subiu 8,2%, 852 novos casos e mais 54 óbitos foram registrados. 2 estados, Acre e Tocantins, permanecem sem mortes provocadas pela infecção viral. Aí temos as atualizações das secretarias estaduais de saúde. Até às 6 horas e 25 minutos da manhã de hoje, segundo um balanço das secretarias, eram 11.281 casos confirmados, com 488 mortes pela Covid. Obviamente, esse número segue sendo atualizado durante todo o dia. O balanço geral no estado de São Paulo deve acontecer por volta de 12h30, com a coletiva do governador, e o balanço geral do Brasil pelo Ministério da Saúde, normalmente no fim da tarde, por volta de 4, 5 até 6 da tarde. Aproveitando já, entrando no estado de São Paulo, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou ontem, né, que o estado chegou a 275 mortes. São 15 óbitos a mais que o registro no boletim divulgado no sábado. Em uma semana, Tiago, a Secretaria contabiliza um aumento de 180% no número de mortes pela doença. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, São Paulo, das 275 vítimas do coronavírus no estado, 157 são mulheres, são homens, melhor dizendo, 157 são homens e 118 são mulheres. Do total, 236 tinham idade ou superior a 60 anos. E as demais incluem pessoas com menos de 60 anos, mas com alguma doença ali, com alguma comorbidade, né? Os casos confirmados da doença no estado chegaram a 4.620 pessoas infectadas, 154 a mais que o registrado no sábado, quando os infectados chegavam a 4.466 pessoas. Atualmente, Tiago, 99 cidades paulistas registram aí casos confirmados da infecção. Segundo a Secretaria Estadual, as mortes no estado se concentram em 33 cidades, com o maior número, claro, na Grande São Paulo. A capital tem o maior número de casos, com 220 óbitos, seguida por Guarulhos, São Bernardo do Campo, com 5. Campinas tem 4, Santo André, Osasco e Taboão da Serra, 3, além de Americana, Mariporã, Santos e Sorocaba, com 2 mortes cada.
Aí tem as outras cidades também que registraram mortes: Arujá, Barueri, Bauru, Caieiras, Carapicuíba, Cravinhos, Diadema, Dracena, Embu das Artes, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jaboticabal, Mogi das Cruzes, Nova Odessa, Penápolis, Ribeirão Preto, São Caetano do Sul, São Sebastião e Vargem Grande Paulista. Essas cidades, cada uma, registraram aí uma morte. Tiago? São muitas cidades e a gente percebe que pouco a pouco o vírus vai se alastrando, se propagando aí, né? Atingindo, começou no grande centro, na capital paulista, e já de lá já partiu para as regiões metropolitanas e, consequentemente, está chegando aqui para o interior com força. E a gente falava, também, né, no começo, quando começamos o programa, trazer as informações aqui, que São Paulo e Rio de Janeiro são as portas do mundo, né? Então, obviamente, por causa dos aeroportos internacionais, grandes cidades com grande frequência de empresários para negócios, com grande frequência de turistas, né? Então, obviamente, essas cidades tendem mesmo a ter aí um maior número de infectados. Sim. O governo do estado de São Paulo já estuda ampliar a quarentena, ela que termina amanhã, né? Pela data inicial que foi estipulada pelo governador. Olha, a coletiva de hoje, mais ou menos por volta de 12:30, deve selar aí um aumento, né, nos dias de quarentena. Segundo o jornalista Lauro Jardim, o João Dória deve estender a quarentena até o fim do mês. Segundo a publicação do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, ele vai estender a quarentena em São Paulo até o fim de abril. O anúncio oficial deve ser feito hoje, 12:30. Originalmente, o decreto baixado pelo Dória determinava a quarentena nos 645 municípios de São Paulo entre 24 de março e 7 de abril. Portanto, terminaria amanhã, como você disse. Isso. Essa reunião comandada por Dória, que está definindo, né, se a quarentena será estendida ou não, está começando agora, Tiago. Vai selar a nova quarentena, deve detalhar as ações para o período em que a escalada de casos será inevitável. O próprio Ministério da Defesa, no sábado, Tiago, classificou a nova fase porque São Paulo e mais 4 estados passarão de aceleração descontrolada. São Paulo já registrou 4.620 casos do coronavírus e 275 mortes. Portanto, tudo leva a crer, e as informações dão conta disso, que o governador João Dória vai estender a quarentena pelo menos até o fim do mês. A coletiva que ele deu na quarta-feira, inclusive eu estava assistindo, um jornalista havia perguntado, né, se havia a possibilidade de estender ou não essa quarentena. Ele ficou em cima do muro, não disse que sim, mas também não disse que não, e que estava analisando, estudando junto com o Ministério da Saúde, e que hoje, segunda-feira, daria a confirmação se sim ou não da ampliação desta quarentena. Então vamos aguardar aí, provavelmente no início da tarde já teremos informações atualizadas sobre isso, mas como você bem disse, o jornalista Lauro Jardim já deu um detalhe aí de que tudo indica, tudo leva a crer que sim, vai ser ampliada por mais algum tempo. 8h14, estamos ao vivo também com nossa live no Facebook, som e imagem para você assistir essa cobertura especial. Muita gente por lá, né, Luciano? Muita gente acompanhando aqui, obrigado pela audiência, cada um de vocês está curtindo aqui a live na página Rádio Cidade Itu no Facebook. A Isabel Cristina desejando bom dia, Cláudia Santos, bom dia meus amigos, muito bom estar com vocês todas as manhãs mesmo no serviço. Bom dia, bom trabalho para você, Cláudia. A Gisele Silva também está por aqui, bom dia amigos. É incrível a falta de conscientização das pessoas. Ontem ela fala aqui, cita o supermercado lotado de pessoas, lamentável, infelizmente as pessoas só vão se conscientizar quando começar a perder membros da família. É verdade, Gisele, realmente, o pessoal hoje comentava com o Thiago aqui fora do ar, pela manhã parecia um dia comum, muitas pessoas nas ruas, muitos carros, padarias lotadas, enfim, muita gente mesmo nas ruas. O Célio Matos também está por aqui desejando bom dia, Maria Reni Lopes está por aqui acompanhando, Vinícius Moraes também está por aqui, o Carlos Adilson Mina, bom dia amigos e amigas, bom dia, o Luiz Paulo também aqui junto com a gente, o Carlos Adilson, Silvana Aparecida, Merceli, o Vinícius, a Celinha, Gisele Silva, todo esse pessoal aí curtindo a nossa live aqui no Facebook. Tiago.
Cidade FM, no combate ao coronavírus. 8h19, o Show da Manhã abre espaço para informação e prestação de serviços. Seguimos aqui com a cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus. Muita gente interagindo com a gente nas redes sociais. Acesse lá facebook.com/Rádio Cidade Itu com som e imagem para você assistir a nossa live. Bom, e no mundo, Luciano, já são quantas pessoas contaminadas com o coronavírus? Vamos lá, Thiago. No mundo, a Organização Mundial de Saúde publicou um balanço atualizado ontem, sobre a disseminação do coronavírus em todo o planeta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a entidade há 1.113.758 casos confirmados, sendo 82.061 deles registrados nas últimas 24 horas, com 62.784 mortes, sendo que 5.798 foram oficializadas no último dia, aí números oficiais da Organização Mundial da Saúde, fonte da Organização Mundial da Saúde, que destaca ainda a chegada do coronavírus nas Ilhas Malvinas, após a confirmação oficial de um caso no território britânico no Atlântico, que esse território é reivindicado pela Argentina, A entidade manteve um nível de alerta muito elevado em nível global para a doença. O relatório mostra que a Europa é a região com mais novos casos confirmados nas últimas 24 horas, 38.266, com 4.082 novas mortes. Em seguida, vem a região das Américas, com 36.171 novos casos e 1.385 mortes, em um momento de avanço dos casos, sobretudo nos Estados Unidos, mas também em outras nações da região, entre elas o Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde. 8h21, depois daquele comentário que nós fizemos sobre as pessoas continuarem em casa, alguns criticam, outros não, outros entendem a situação. Vamos colocar um seguinte detalhe, vamos explicar bem. Quem pode, fica em casa. Quem não pode, são os serviços essenciais que devem ir para o trabalho, ok. Só que respeitando sempre a determinação dos órgãos de saúde, para evitar contaminação, a proliferação da doença. Então a gente entende a situação das pessoas que têm que ficar em casa, que têm que ir trabalhar, mas a grande maioria precisa ficar em casa. O momento pede para que as pessoas continuem aí se resguardando para ficar longe dessa pandemia. Tanto é que uma pesquisa divulgada hoje indica que para a maioria da população o melhor é ficar em casa neste momento. Fala um pouco mais sobre essa pesquisa divulgada aí, Luciano. Pesquisa Datafolha, que foi publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, questionou a população sobre as medidas de isolamento impostas pelas autoridades para conter o avanço do coronavírus. Segundo o levantamento, 76% dos brasileiros acreditam que o mais importante neste momento é deixar as pessoas em casa. 18% querem acabar com o isolamento e 6% não sabe. O Instituto entrevistou por telefone 1.511 pessoas entre os dias 1º e 3 de abril. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos. O levantamento também questionou os entrevistados sobre fechamento de comércio, suspensão de aulas e quanto tempo o isolamento deve durar. Com alguns números, então. Sim. O que é mais importante neste momento? Deixar as pessoas em casa, teve 76% das respostas. Acabar com o isolamento das pessoas, 18%. Não sabe ou preferiu não opinar, 6%. Opinião sobre o comércio não essencial. Deve continuar fechado, 65%. Deveria ser reaberto, 33%. Não sabe, 2%. Sobre as aulas, deveriam ficar suspensas, 87%. Deveriam voltar, 11%. Não sabe, 2%. Opinião sobre a proibição de sair de casa, para quem não trabalha em serviço essencial. A favor, 71% dos entrevistados. Contra, 26%. Não sabe, 2%. Indiferente, 1%. E quantos dias mais vai durar o isolamento? Até 10 dias? Até 10 dias, 12% dos entrevistados responderam. De 11 a 15 dias foram 20% dos entrevistados. De 16 a 20 dias, 7%. De 21 a 30 dias, 26%. E de 31 dias ou mais, 17%. Perceba aqui que a maioria, neste caso, respondeu que a quarentena deve durar, o isolamento deve durar entre 21 e 30 dias a mais, ou seja, 26%. Aí, quantos dias mais deveria durar o isolamento? Até 10 dias, 9% responderam.
De 11 a 15 dias, 16% responderam. De 16 a 20 dias, 6%. De 21 a 30 dias, 23%. 31 dias ou mais, 23%. Aí houve um empate. De 21 a 30 dias ou mais de 31 dias, 23% das pessoas respondendo. Ou seja, a grande maioria, segundo pesquisa Ibope, lembrando, pesquisa Ibope Datafolha, né? Não é Ibope não, Datafolha. É que o Ibope a gente normalmente também faz esse tipo de pesquisa. Então, segundo pesquisa Datafolha, lembrando que esse tipo de pesquisa usa método científico, sim, né? amostragem, são né? métodos de amostragem. Então, maioria absoluta, 76%, acha que neste momento o mais importante é deixar as pessoas em casa. A gente até percebe pelos comentários na internet também, né, Tiago, nas redes sociais. Muito bem. 8h25, em Cabreúva, uma nova remessa de vacinas contra a gripe chegou. Mais 800 doses para imunizar idosos e profissionais de saúde a partir desta segunda-feira. Onde serão aí os locais de vacina, Luciano? As vacinas serão aplicadas em 2 locais, no ginásio de esportes Tancredo Neves, também conhecido como Sovacão, lá em Cabreúva, e na rua Líbano, atrás do barracão da prefeitura, no bairro Vilarejo. A campanha será retomada daqui a pouco, começa às 8h30 da manhã, a vacinação no sistema drive-thru. Serão distribuídas 800 senhas, 400 em cada local. Então, você que mora em Cabreúva, mora na região do Jacaré, no ginásio de esportes Tancredo Neves, né, conhecido como Sovacão, e na rua Líbano, ali atrás do barracão da prefeitura, no bairro Vilarejo, a vacinação retomada hoje em Cabreúva. Ainda falando sobre esse assunto, os caminhoneiros serão incluídos, né, no grupo prioritário de vacinação contra a gripe. Mas eles poderão, né, se vacinar só a partir da semana que vem, quando começa a segunda fase da campanha. Já os professores vão ter que esperar mais um pouco, Luciano? Tem que esperar mais um pouco, até porque as aulas estão suspensas, né, Tiago? As aulas neste momento não estão acontecendo. Então, nada mais justo, né, o Ministério da Saúde incluir caminhoneiros, incluir aí o pessoal da segurança, né, que faz a segurança pública e privada também. O Ministério da Saúde anunciou aí que vai incluir nessa segunda fase da campanha contra a gripe todas as categorias que estão atuando nas atividades essenciais ou em ações de prevenção ao combate à pandemia do coronavírus, né? Foram incluídos na segunda fase trabalhadores da segurança pública, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e trabalhadores em portos. Os professores, como você bem disse, vão ficar para outra fase devido ao fato até de que as aulas estão suspensas. A campanha foi iniciada no dia 23 de março com foco voltado aos idosos. A segunda fase terá início no dia 16. A terceira fase ocorrerá entre 9 e 22 de maio. Daí participarão crianças de 6 meses a 6 anos, grávidas, mães no pós-parto, população indígena, pessoas com mais de 55 anos e pessoas com deficiência, para todos os outros grupos prioritários, né? Portanto, essa semana segue ainda idosos e profissionais de saúde, esta até o meio da semana que vem, e no meio da semana que vem em diante inicia então a segunda fase destinada a outra parte da população, a outro público. Bom, por causa da pandemia, o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA determinaram aí mudanças, né, no limite de idade dos jogadores que vão disputar as Olimpíadas no ano que vem. Também justíssimo, né? O que a gente já vinha comentando, né? Sim. Havia uma especulação e agora está confirmado, né? Sim, até porque alteraram, né, de 23 para 24 anos o limite de idade para o futebol masculino, né? A regra vai valer apenas para essa edição dos Jogos de Tóquio, que foram adiados para julho de 2021 por conta da pandemia também. A razão fundamental para essa mudança foi contemplar os atletas nascidos em 1997, né, que ao completarem 23 anos agora, neste ano, seriam prejudicados com o adiamento da competição para o próximo ano. No acordo entre as entidades, permanece a possibilidade de 3 atletas sem limite de idade defenderem as seleções nacionais nos Jogos Olímpicos. O atual campeão olímpico, o Brasil, poderia sofrer várias baixas, né, caso essa alteração não acontecesse. Tomando por base a última convocação do treinador da seleção olímpica, o André Jardine, o país poderia ficar sem 11 dos 23 atletas relacionados, ou seja, praticamente o time inteiro, né? Praticamente um time inteiro, e o Brasil poderia ficar sem se não fosse mudada essa regra aí. Segundo lugar no pré-olímpico da Colômbia, o Brasil, ao lado da Argentina, já tem vaga confirmada e vai tentar a segunda medalha de ouro consecutiva nos Jogos Olímpicos, Thiago. 8h29, para a gente fechar essa nossa cobertura, o Papa iniciou ontem, né, a Semana Santa, com celebrações e sem a presença dos fiéis lá em Roma. Uma situação
curiosa, né? Fato que acho que nunca havia acontecido em toda a história. Pois é, o início, né, da Semana Santa, as celebrações, os ritos, né, começaram ontem com a celebração litúrgica de um domingo de Ramos especial dentro da Basílica de São Pedro e não na Praça do Vaticano, como é usual, né? Apenas um pequeno grupo de religiosos acompanhou o Papa, que respeitava a distância de segurança em todos os momentos, e a liturgia foi realizada no altar da cadeira na Basílica de São Pedro. Será uma Páscoa diferente, né, Tiago, em que o Francisco celebrará sem os fiéis e aqueles que quiserem participar terão de fazê-lo de casa por meio das redes sociais. O aparecimento do coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, que na Itália já causou mais de 15 mil mortes, forçou o Vaticano também a adotar medidas preventivas para evitar o contágio e, em março, fechou temporariamente a praça e a basílica. Francisco pediu aos fiéis de todo mundo que entre em contato com quem sofre, né, quem está sozinho e necessitado, e enviou uma mensagem aos mais jovens dizendo: olhem para os verdadeiros heróis que vêm à luz hoje em dia. Eles não são os que têm fama, dinheiro e sucesso, mas são os que se dão para servir aos outros. Este ano será uma Páscoa diferente, a missa do Crisma na Quinta-feira Santa, na qual são abençoados os óleos sagrados que servirão durante todo o ano para distribuir os sacramentos, foi cancelada. Papa Francisco celebrará a missa da Quinta-feira Santa, mas não a tradicional lavagem dos pés que costumava fazer em abrigos de imigrantes ou em prisões. Também haverá uma missa na Sexta-feira Santa, como no dia anterior, dentro da Basílica, mas a Via Sacra será comemorada na Praça de São Pedro e não no Coliseu, onde é realizada desde 1964. Também não haverá fiéis na vigília da Páscoa no sábado, nem na missa de Páscoa no domingo. Portanto, aí o Vaticano também se adaptando ao momento de pandemia, Tiago. Vai ser uma Semana Santa bastante reflexiva, né? As pessoas vão poder aí ficar nas suas casas, analisar, pensar sobre tudo que está acontecendo. Vai ser propício, diferente, né? Mas bastante reflexivo e importante aí para toda a humanidade. 8h31, vamos fechando aqui a nossa cobertura especial. Antes, mandando os últimos alôs, o pessoal que está interagindo aí na nossa página no Facebook, Luciano. Bom dia para o Alaerte Bazanelli, o Reinaldo do SAI também aqui, a Sônia Silveira, obrigado pela audiência, a Marcinha Pereira, o JSP Souza, o Vitor Batista, Kelly Alavarci também está por aqui, bom dia, Ana Reis, Alexandre Batalha, um bom dia a todos, uma ótima manhã, a gente se fala amanhã a partir das 8 da manhã, Tiago. Valeu, Luciano, é o Show da Manhã, ao vivo até às 11, já tem muito mais para você.